louvar agora com o hino Teu Poder. Queremos te pedir, Senhor, teu poder. Só há um meio de vencer, teu poder, teu poder, teu poder que vem lá do alto. Teu poder pra vencer o mal, e teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder. Estamos tão cansados, Pai, da poder. Revive o nosso coração, dá poder, nos dá poder, o teu poder que vem lá do alto, o teu poder pra vencer o mal, o teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder, o teu poder que vem lá do alto, o teu poder pra vencer o mal, em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder, concede o teu poder. Amém. Para a entrada da plataforma, vamos cantar agora o hino número 470. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo, o Senhor está aqui. Vamos entoar louvores ao seu nome, vamos exaltar as suas maravilhas. Toda a terra e céu, dei o seu louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo, o Senhor está aqui. Curve sua fronte para orarmos. Querido e amado Deus, louvamos a Ti, Senhor, por mais um dia de sábado maravilhoso que nos dás e pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui entre amigos, irmãos
e por termos este dia, Senhor, para termos mais comunhão contigo e uns com os outros. Pedimos, Pai, que o Senhor esteja durante toda essa programação, que o Senhor dê sabedoria a cada um de nós e permaneça, Pai, conosco até o final deste dia e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, crianças. Feliz sábado. Deixa eles sentarem aqui. Eu vou contar a história da Juliana. Juliana é uma menina igual a vocês. E vocês estão de férias? Já acabaram as aulas de vocês? Não ainda, mas de Juliana já acabou. Ela veio para casa, estava muito feliz porque entraria em férias, como vocês logo vão entrar. E chegando em casa, ela conversou com o papai sobre a mochila. Pai, quando as aulas voltarem, você vai ter que comprar uma mochila nova para mim. Essa aqui está rasgada. Deixa o papai examinar. Eu acho que está boa. O que vocês acham? Está boa ou precisa comprar outra nova? Está boa? E tem um furo. Mas viu, Juliana? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai lavá-la, vamos consertar, vamos costurar esse furo aqui e você vai usar até o final do ano, tá ok? Ai, por que o pai nunca faz as coisas que eu peço? Vocês conhecem a história de Jonas? Vocês já leram? Papai e a mamãe já leram a história de Jonas para vocês? Jonas também agiu igual Juliana. Quando Jonas dormia embaixo de uma árvore, Deus, para explicar uma coisa para ele, mandou um vermezinho comer todas as folhas da árvore que faziam sombra para Jonas. E Jonas ficou brabo com Deus por essa decisão que Deus tomou. Assim como Juliana. Mas sabem, crianças, quando vocês pedirem algo para o papai e para a mamãe, e o papai dizer, faça assim, não faça de outro jeito, vocês têm que entender que é a melhor opção. Assim como o papai do céu. Quando a gente pede algo, e o Carlinhos está pedindo para o filho parar, ele não para, ele tem que parar. E assim a gente também, quando a gente pede para o papai do céu algo, a gente tem que entender que o papai do céu faz a melhor coisa para nós, e não a nossa vontade apenas, entenderam? Tem mais uma historinha antes de terminar para vocês. Agora é para os pais também. Todos os pais que tiverem filhos de 8 a 12 anos, gostaria que prestassem atenção nesse vídeo. Ensiná-los a ler o mapa, ensiná-los a ouvir a voz de Deus desde pequenininhos, todos os dias. O Guardiões dos Tesouros foi criado com esse objetivo, auxiliar você a ajudar as crianças a amar a Jesus e a buscá-lo todos os dias. O projeto conta com uma série de animação com uma amiguinha, a Nelly. Olá, pessoal! Meu nome é Nelly. Em um dia especial na igreja, ela vai convidar as crianças a acompanhar sua aventura na América do Sul, lendo a Jornada Espiritual. São 40 aventuras para ler em casa, cheias de reflexões e histórias que mostram quais são os tesouros divinos e como guardá-los no coração. Cada tesouro encontrado é uma orientação bíblica para a criança criar o hábito de ter um relacionamento íntimo com Deus. Depois dos 40 dias, a criança celebra junto com os amiguinhos pela missão cumprida e recebe um certificado de guardião dos tesouros, apta a entregar todos os dias tudo dela em resposta a tudo de Deus. Você pode ajudar as crianças a caminhar no caminho que leva ao céu. Procure o responsável pelo Ministério da Criança e Mordomia Cristã da sua igreja e faça desse projeto um caminho de salvação.
Mais informações, do decorrer do período, a gente vai passando para os irmãos. Vamos fazer oração? Fechem os olhinhos, vamos falar com o Papai do Céu. Isso. Bom Deus, amado Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor Deus, por essas crianças e obrigado por nós podermos ser exemplo para eles. Que possamos ser guiados com o Espírito Santo para que eles possam ver em nós a Tua imagem, Senhor Deus. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Ó, tem desenho para vocês, tá? Cada um pega o seu desenho aqui. Teremos agora uma mensagem pelo coral Alegro. Êxodo 28, a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém. Se
pequeno, ao lado do amor pleno, que Cristo tem pra dar. Que a cruz exige, se una quem sofreu a tua dor. Recebe dele misericórdia e graça, e pede com que faça De ti uma canção. Cristo Senhor vem nos abraçar com tua majestade. Faz-nos sentir o Espírito do amor que agora nos invade. abraça a cruz, De Cristo, a cruz de Cristo. abraça a vida que vem da morte. Vem ver por onde Cristo andou por nós. Pois o vazio do túmulo comprova a crença boa nova. Quer vidas transformar. Cristo Senhor vem nos abraçar com tua majestade. Faz-nos sentir o Espírito do amor que agora nos Abraça a cruz, abraça a cruz. a cruz de Cristo. A cruz de Cristo. Agora toda a igreja louvando ao Senhor com o hino de número 295. Aqueles que tiverem seus pedidos, seus agradecimentos, após o hino ou durante o término do hino, pode chegar na frente para que nós possamos fazer uma oração com todos.
1 Coríntios, no capítulo 6, verso 19 e 20, nos diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Vamos dobrar nossos joelhos e vamos falar com o nosso Deus. Maravilhoso e poderoso Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Que cada filho que se faz presente nesta manhã na tua casa tenha no coração realmente o desejo de entregá-lo em tuas mãos, para que o Senhor possa assim fazer a tua obra na vida de cada um de nós, moldando-nos segundo o exemplo de Cristo Jesus, para que sejamos usados poderosamente pelo Senhor como vasos de honra, que nós possamos glorificá-lo em tudo, e principalmente, ó Deus, cuidando do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Nós sabemos que após a queda, lá no Éden, o mundo caiu em degeneração, e nós também, como seres humanos, perfeitos como fomos criados, também passamos a perecer dia após dia, até aquele dia em que alguns, como já aconteceram, desceram à sepultura. E nós todos estamos fadados a isso, até que tu venhas. Mas queremos, ó Deus, enquanto estivermos aqui, sermos grandemente usados por ti, e ajude que nesta manhã, ao ouvirmos a mensagem que o Senhor nos tem através da nossa querida irmã, que o Senhor possa transformar, Senhor, a nossa mente através do teu Santo Espírito, fazendo-nos entender que precisamos muito cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, não para nos endeusarmos, não para nos acharmos, mas sim para glorificarmos ao Senhor e para termos momentos de comunhão, de lucidez, de podermos abrir a tua palavra e dela entendermos o que o Senhor quer para nós. Abençoa, Deus, os nossos queridos amigos que estão nesta manhã, que eles possam compreender essa mensagem, é a mensagem que a Igreja Adventista prega por todo este mundo, a mensagem de saúde, que nós precisamos cuidar dela, Senhor, para que tenhamos comunhão plena contigo. E também, ó Deus, abençoe a tua igreja, o teu povo que se faz presente nesta manhã para te adorar em espírito e verdade. Aceita também, Senhor, além do nosso coração, da nossa vida, do nosso ser, aceita também os nossos dízimos e ofertas. Aceita essa parte que também faz parte do culto, quando nós viemos até aqui à frente, entregar um pouco daquilo que o Senhor nos tem abençoado. Perdoa os nossos pecados, Senhor, dá-nos a tua bênção neste dia especial. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vem nos inspirar, vem nos ensinar.
Bom dia a todos os amigos e irmãos. Feliz sábado. Meu nome é Sabrina, vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou nutricionista e por isso estou aqui nesta manhã, para falarmos então sobre saúde e mais especificamente sobre estilo de vida e comportamento alimentar. Há mais ou menos uns 12 anos atrás, quando eu tinha ali meus 13, 14 anos, na verdade já fazem 14 anos, ó, meu cálculo não está legal, se eu tinha 13 anos, de 13 a 15. Eu assisti uma palestra de um médico lá na igrejinha do Campestre, no interior do Rio Grande do Sul, onde minha família reside, e ele falou sobre aspectos importantes do estilo de vida, e aquilo ficou muito firme na minha memória, eu jamais esqueci, principalmente de um ponto sobre a mastigação. E ele explicou a importância da mastigação, que quando a gente mastiga pouco, a gente come mais, nós não temos saciedade suficiente, demoramos a sentir a saciedade, acabamos então passando da conta sem perceber. E ele explicou e tudo mais, e aquilo realmente mexeu muito comigo. E eu pensei, eu vou começar a prestar atenção então a quantas mastigadas eu dou. Ele falou que tinha que ser no mínimo 25 a 30. E aí comecei a prestar atenção. E é interessante lembrar disso porque até hoje eu adquiri esse hábito e não consigo mais, então, mastigar rápido, comer rápido. Eu não sei por quanto tempo eu fiquei contando e pensando nas mastigadas, em quantas refeições eu fiz isso, mas deve ter sido por pelo menos 21 a 60 dias, porque a neurociência diz que este é o tempo que nós levamos para formar um novo hábito. Então, lembre-se disso depois, porque hoje nós vamos, então, rever e aprender coisas importantes. Lembre-se que você precisa de pelo menos 21 a 60 dias para formar um novo hábito. Por isso muitas pessoas dizem, mas eu não consigo, não tem como. Ontem eu consegui, mas hoje já não consegui mais. Sim, porque você não deu tempo para o seu cérebro formar o hábito, você precisa dar tempo a ele. Então, o seu cérebro, ele precisa praticar e repetir, até que você consiga realmente formar novas conexões neuronais que vão formar um novo pensamento e gerar, então, um novo comportamento. Precisa, então, haver realmente prática e repetição. Eu vou pedir para colocar os slides, que eu acho que não foram colocados. Eu trouxe alguns slides só para a gente acompanhar. Isso, obrigada. Bom, então assim, se a mensagem de hoje auxiliar pelo menos uma pessoa a mudar pelo menos um hábito, eu já vou estar feliz. Vamos começar então lendo estes 3 textos. Um já foi lido pelo irmão Fábio, mas nós vamos então reler estes 3 textos. Alguém poderia então ler para nós, para ser mais rápido, para participar? 1 Coríntios 3, 16. Quem encontrar primeiro pode ler, por favor. Lindo texto, irmão. Mas não é esse. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Exato. Agora, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Alguém pode ler? Ok, obrigada. E então mais um texto, 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou passai qualquer coisa, fazei para a glória de Deus. Amém. Então, irmãos, tem mais um texto que eu coloquei aqui, bastante interessante, da nossa querida autora americana Ellen White. Vamos acompanhar juntos, então.
Este texto diz: a verdadeira religião e as leis da saúde andam de mãos dadas. É impossível trabalhar para a salvação de homens e mulheres sem apresentar-lhes a necessidade de libertar-se de condescendências pecaminosas que destroem a saúde, depreciam a alma e impedem que a verdade divina impressione a mente. Este texto está escrito no livro Beneficência Social, página 127. Bom, então, conforme vimos nestes textos bíblicos e também neste texto da irmã White, nós vemos que o nosso organismo, ele foi criado de uma forma completa, de uma forma integral. Não há como separar mente e corpo. Existe um pensamento, uma teoria grega, de que corpo pode ser dividido da mente. Mas nós sabemos que a Bíblia não diz isso. A Bíblia tem uma visão holística. E a visão holística diz que não há separação, que o que interfere em uma área interfere nas outras também. E nós, então, vemos atualmente na medicina que cada vez mais a medicina também tem assumido essa visão holística como a visão mais correta, que realmente integra o nosso organismo de forma mais completa. Vamos pensar, então, vamos começar pensando como está o seu estilo de vida. Já que o nosso organismo realmente ele está sempre integrado, já que Deus nos criou de forma íntegra, nós temos que pensar, então, no estilo de vida, se nós quisermos ter mais comunhão com Deus e nos aproximarmos mais dele. Então, reflita neste momento, como está o seu estilo de vida? Existe alguma coisa que poderia melhorar? Existe algo, talvez, que te impeça de se aproximar mais de Deus? Cada um tem realmente uma dificuldade maior em determinado ponto. E vamos refletir, então, sobre o estilo de vida. Será que o estilo de vida atual, será que a modernidade influencia nas nossas escolhas? Ou será que antigamente era mais fácil? Será que os próprios alimentos nos levam, muitas vezes, a tomar decisões ruins que a gente não gostaria de tomar? Com certeza, sim. Com certeza, sim. Vamos imaginar, então, como era a vida dos seus avós, dos seus pais, ou até mesmo a sua, lá na roça. Pessoal que mora na roça, que morava na roça, como era a vida deles? Eles acordavam cedo, e o que eles faziam? Qual era a primeira coisa que eles faziam? Comer, não é? A refeição, fazer o desjejum. E eles comiam um pouquinho ou eles faziam um bom desjejum? Comiam bem, exatamente, comiam bem. Depois, eles iam fazer o quê? Trabalhar, iam para a roça, exato. E lá, pegavam no pesado, paravam 9 horas para fazer um lanchinho? Não, não. Quem parava, só quem tinha dinheiro para poder ficar lá trabalhando um pouquinho, ou quem ficava em casa, não precisava trabalhar, mas a maioria não conseguia, não tinha como parar. Tinha que continuar trabalhando e não sentia nem necessidade para isso. Aí depois, por volta de 11 horas, meio-dia, então paravam para almoçar. Eles muitas vezes levavam a sua comida, outros voltavam, dependendo da distância. Mas será que eles comiam ali uma marmitinha, um potinho, ou eles levavam uma bacia, comiam bastante? Comiam bem, não é? Comiam bem, a gente sabe que realmente comiam bem. Depois, então, voltavam a trabalhar e à tarde paravam às 3 horas para fazer um lanchinho? Normalmente não, não é? Só aqueles realmente que tinham dinheiro, e a gente sabe que justamente aqueles que começaram a ter mais condições foram os que começaram a ter mais doenças depois. Então, aí depois eles voltavam para casa no pôr do sol, ali pelo horário do pôr do sol, e faziam então o jantar. Novamente, será que eles comiam um pouquinho ou eles chegavam com fome e comiam bem? Comiam bem, exatamente, comiam bem. E aí então depois iam dormir. Mas então, se eles comiam tanto, muito mais do que nós hoje em dia, talvez, dependendo, eles eram todos obesos, cheios de doenças, câncer, hipertensão. Eram ou não eram? Não. Mas então, onde está o problema? Por que hoje, muitas vezes, nós comemos menos quantidade, mas nós temos tantas doenças, os índices dessas doenças relacionadas ao estilo de vida, doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, aumentam cada vez mais. E onde está o problema? Será que é só a quantidade de energia a mais que eles gastavam? Não, não é só isso. Muitos são os problemas, muitas são as diferenças. E a gente vai começar, então, a ver
quais eram, a gente vai ver um pouco dessas diferenças. Bom, no passado, as pessoas dormiam cedo e atualmente dorme-se tarde. Então, essa é a primeira diferença a qual a gente vai conversar. E o que isso influencia? Será que o horário de sono ou o horário que a gente dorme influencia as nossas escolhas? Ah, mas isso não tem nada a ver, independente do horário que eu vou dormir, o que eu vou comer não muda. Muda sim, gente. Eu vou mostrar para vocês, então, vou contar para vocês como influencia. Quando você dorme tarde, você prejudica a produção de vários hormônios importantes, inclusive a serotonina, que é o hormônio da felicidade. Muitos aqui já conhecem. E a serotonina, então, estando baixa, ela é inversamente proporcional ao cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, é como se fosse uma gangorra. Se um está aqui embaixo, o outro está lá em cima. Então, se você dorme tarde, produz pouca serotonina, você já acorda com o cortisol altamente elevado. E aí, como vai ficar o seu humor? Você vai acordar já irritado, estressado, já começa descontando nas primeiras pessoas que vê à sua frente, que geralmente são a sua família, não é? E aí depois tem aquele dia difícil, impulsivo, tem dificuldade de tomar decisões pensadas, porque o cortisol te deixa sempre em alerta. E aí, será que você faz boas escolhas alimentares? Dificilmente, não é? Dificilmente você consegue escolher racionalmente, de forma geral e inclusive na alimentação também. Se eu falar para vocês o horário ideal para dormir, porque existe um horário ideal, não adianta a gente só pensar em 8 horas. Não, porque dormir 8 horas, então poderia se dormir da 1 às 9 da manhã, ou das 2 às 10 da manhã, daria 8 horas. Mas não é o mesmo sono, não é a mesma qualidade de sono. Nós temos um horário fisiologicamente ideal para dormir. E este horário, alguns podem pensar, mas é impossível, não tenho como. Bom, mas a minha obrigação é falar o horário correto e vocês lutarem, então, para chegar o mais próximo possível ou, quem sabe, conseguir chegar no ideal. E o horário correto, então, é o horário que você começa a bocejar pela primeira vez. Normalmente, o horário do primeiro bocejo, de forma normal, é à noite. Se você boceja durante o dia, já é um indício de que a coisa está ruim. Está dormindo tarde. Não é normal bocejar durante o dia. Já é um alerta do seu organismo. O normal é bocejar a partir das 9 horas da noite, porque o horário ideal, então, seria deitar-se às 9 horas para já começar a dormir às 9h30. Este seria o horário ideal, 9h30. Nós fazemos, durante o sono, 5 estágios. Nós passamos por 5 estágios de sono, divididos em 2 tempos. O primeiro estágio vai das 9h30 às 2 da manhã. E nesse primeiro estágio, então, a gente produz a serotonina. Então, quem dorme depois das 2, serotonina praticamente zero. E, além disso, a gente também tem produção e liberação do GH, que é o hormônio do crescimento e regeneração. Então, neste primeiro tempo de sono, 9h30, 2 da manhã, você faz o processo de regeneração. E quem não faz regeneração adequadamente sofre de qual problema? Envelhecimento precoce. Exatamente. Então, aquelas pessoas, por exemplo, já atendi alguns pacientes que trabalham à noite, aqui em Joinville é comum. E aí não tem como negar, é visível na vida deles a diferença, a qualidade da saúde deles cai muito, eles começam a perder cabelo, às vezes em 3 anos, alguns já estão totalmente calvos e antes disso nem tinha começado nenhum tipo de processo de calvície. Eles são estressados, eles são impulsivos, eles ganham peso com muita facilidade. E realmente, gente, quando não se dorme adequadamente, não há como ter qualidade de vida plena. Bom, então nós falamos sobre o primeiro estágio. E no segundo estágio, o que acontece então? Que seria das 2 às 5 da manhã. Fechando então esses 2 tempos, que seriam aproximadamente 7h30. Por isso que fala-se 8 horas, porque é uma média.
mas seria então 7h30. Então, se você dormir às 9h30, às 5 da manhã você já acordaria pronto para o dia. Não precisaria mais dormir, já fez todos os processos. Pode acordar, fazer a sua devoção matinal, vai estar super bem. E nesse segundo tempo, então, de sono, das 2 às 5 da manhã, o que acontece? É o sono de memorização. Por isso também muitas pessoas têm tanta dificuldade com a memória. É uma das principais queixas que eu recebo. Tem aí um alimentozinho que melhora a memória, tem alguma coisa que eu possa comer e tal? Tem o ômega 3 presente na linhaça, nas castanhas, na chia, no azeite de oliva, auxilia bastante a memória. Mas ele não vai fazer tudo sozinho, você tem que fazer regeneração e tem que fazer memorização à noite, tem que dormir adequadamente. Então não adianta pensar, já que o sono de memorização é das 2 às 5, se eu dormir às 2 eu vou fazer a memorização. Não, porque você pulou etapas, vai ter que começar lá, então já vai fazer tudo errado. Bom, então conversamos sobre o sono, acho que agora deu para convencer a pelo menos começar a puxar um pouquinho. Se você não conseguir, assim, bom, a partir de amanhã vou dormir, a partir de hoje vou dormir 9h30. Se você não conseguir dessa forma, vai trazendo pelo menos mais próximo, vai diminuindo meia hora, quem sabe na próxima semana mais meia hora, até chegar então no ideal. Vamos então para o segundo ponto de diferença. No passado as pessoas comiam alimentos integrais. E hoje em dia os alimentos são, em sua maioria, refinados. E aí então o que acontece com essa diferença? Será que o que você come numa determinada refeição determina a sua fome da refeição seguinte? Quando e como será a sua fome da refeição seguinte? Com certeza, influencia diretamente. Os alimentos, a partir do momento que eles começaram a ser refinados, como eu tinha mencionado anteriormente, as pessoas então que tinham mais dinheiro começaram a ter mais acesso a esse tipo de alimento, porque como era uma novidade, era tudo muito caro. E justamente essas pessoas que tinham mais condições foram as pessoas que começaram a ter obesidade, diabetes, problemas cardiovasculares relacionados à má alimentação. Então a gente vê realmente que quando houve essa transição, veio também esse monte de problema. Por isso a gente não pode se deixar levar pelo que a sociedade nos impõe hoje, porque praticamente a indústria alimentícia nos impõe. Coma isso, tem que comer isso. Qualquer momento que você quiser comer alguma coisa, boa ou ruim, principalmente ruim, ela vai estar à sua disposição. É muito mais fácil, muitas vezes, de encontrar do que os alimentos bons. E aí a gente vê o grande conflito nisso, de forma nítida, a gente percebe. Então, nós temos realmente que entender qual é o prejuízo dos alimentos refinados. O alimento refinado, ele é processado, ele é beneficiado, que de benefício não tem nada, mas esse nome é o nome que dão, então. Ele é beneficiado, é retirado toda a parte externa, que tem a fibra, e junto com a fibra vai embora 70% a 80% dos minerais e 80% a 90% das vitaminas. Então, para que serve esse alimento? Para favorecer o ganho de peso, porque para a nutrição não favorece nada. Certamente não favorece nada, não sobra praticamente nada de bom neste alimento. E é interessante a gente ver que assim, eles modificaram os alimentos, nos enganam muitas vezes, dizendo que o alimento é bom, mas o nome continua se entregando. Vocês já perceberam? Refinado. O prefixo re, esse prefixo latino, significa 2 vezes, alguma coisa que ocorreu 2 vezes. E finado, morto. Então, refinado igual a morto 2 vezes. Lembre-se disso quando for levar alimento para sua casa, lembre-se disso quando for dar alimento para os seus filhos, para a sua família, lembre-se disso. É um alimento morto, que não tem nada de bom. E ainda por cima, ainda faz com que a gente sinta fome logo em seguida. Porque sem a presença das fibras, a saciedade do alimento refinado dura muito pouco tempo. Isso é algo chamado índice glicêmico. Alguns aqui talvez já tenham ouvido. O índice glicêmico tem sido bastante comentado atualmente. E é uma coisa realmente importante de entender. Então, o que seria índice glicêmico? É a velocidade com que o carboidrato vai liberar a glicose que está presente nele, o açúcar, na corrente sanguínea. Então, o índice glicêmico dos refinados é altíssimo.
Porque a fibra, ela sempre segura o índice glicêmico. Ela não deixa que essa velocidade de liberação da glicose seja rápida, porque ela retarda o esvaziamento gástrico. Então, você demora um pouco mais para digerir, demora um pouco mais para sentir fome e você não vai absorver toda aquela glicose de uma vez só. Do contrário, quando o índice glicêmico é alto e essa glicose é absorvida muito rapidamente, o que o organismo faz com essa glicose que sobra? Aí chega toda aquela energia lá e, a menos que você vá correr uma maratona, não vai dar conta de gastar, não é? E aí vai fazer o quê? O fígado não deixa desperdiçar nada, porque ele pensa assim, bom, sobrou energia, todos os tecidos estão satisfeitos. Eu não estou precisando dessa energia agora, mas talvez eu possa precisar lá na frente. É um mecanismo de sobrevivência. Então, ele vai transformar essa glicose que veio do carboidrato de alto índice glicêmico, refinado, pão branco, arroz branco, açúcar. Ele vai transformar essa glicose em gordura para estocar. Vai colocar, então, depositar nos nossos adipócitos. E onde nós mais temos capacidade de depositar, então, essa gordura é na região abdominal. Então, realmente, o açúcar refinado e a região abdominal, eles se dão muito bem. O carboidrato, o açúcar, de forma geral, eles se dão muito bem um com o outro. Bom, vamos então para o terceiro ponto, terceira diferença que está relacionada à segunda. No passado, as pessoas consumiam alimentos integrais, não sentiam fome nos intervalos e faziam 3 refeições por dia. Atualmente, come-se a toda hora, porque os alimentos são refinados e não dão saciedade, não deixam você ter saciedade por pelo menos um intervalo natural que seria de 5 horas. Então, olha só que interessante, durante muito tempo foi dito na área, na área da saúde em geral, entre médicos, nutricionistas, que as pessoas precisam comer de 3 em 3 horas. Durante muito tempo foi dito isso. Mas, graças a Deus, existe agora uma leva de profissionais aí da nova geração que tem, então, ido atrás, que tem pensado, tem realmente questionado. Bom, mas quem falou isso? Onde está escrito isso? Para que isso é bom? Reduz o metabolismo se não fizer as refeições de 3 em 3 horas. Tá, mas e qual é o embasamento disso? Aí, indo atrás do tal do embasamento, gente, olha que interessante, não existe. Não existe embasamento científico para que tem que comer de 3 em 3 horas, não existe nenhum artigo, nenhum estudo, não existe. O que existe são especulações. Então, provavelmente, num dado momento lá, uma pessoa da área da saúde, talvez um médico, talvez uma nutricionista, resolveu pensar, bom, já que nós gastamos energia para fazer uma digestão, quem sabe se eu fizer a digestão o tempo inteiro, o dia inteiro, talvez eu mantenha meu metabolismo gastando mais essa energia. Mas isso não procede. Os estudos que estão sendo atualmente realizados desde 2000 sobre isso têm mostrado justamente o contrário. Foi feito um estudo com um grupo de pessoas que ficou, então, 3 dias sem se alimentar. Eles só tomavam água, porque sem água não dá para ficar tudo isso. E aí eles avaliaram o metabolismo desse grupo antes e depois do experimento. Não se alterou o metabolismo das pessoas deste experimento, deste grupo. Então, você imagina, se em 3 dias não reduz o seu metabolismo, em 3 horas é que não vai reduzir mesmo, não é? Então, você não tem que se preocupar com isso. Quanto mais se estuda o horário fisiologicamente correto para nós fazermos, então, entre uma refeição e outra, mais se vê que este horário, que este intervalo seria de 5 horas, que é o tempo que o seu organismo leva para terminar uma digestão completa. Então, pensando em aproximadamente 5 horas de intervalo, isso vai resultar em 3 refeições por dia. Para algumas até 2, dependendo, né, do caso, dependendo aí de que horário vai dormir, enfim. E também esses estudos vêm mostrando, né, fizeram também estudos, tem vários, não dá para falar de todos, mas alguns estudos também vêm mostrando que 2 refeições por dia, dependendo da pessoa, é melhor também do que 3. Isso lembra alguma coisa para vocês? Lembra, né? Lembra Ellen White, não é? Muito interessante, na verdade, cada vez mais a ciência vem comprovando coisas que ela já dizia há tantos anos atrás. Amém, amém por isso. Bom, então vamos para o 4º ponto, 4ª diferença.
No passado, as pessoas bebiam água e hoje em dia bebe-se outros líquidos. E por que a água é tão importante? Vamos pensar, por que é tão importante a água? Qual é a quantidade de água no corpo de um recém-nascido? 80% mais ou menos do seu organismo é água. E de um adulto? O homem, 70%, exatamente, e a mulher, aproximadamente 60%. Já o idoso tem 50%, mais ou menos. Isso quer dizer, então, que quanto maior a quantidade de água, maior a expectativa de vida. Olha só que interessante. E quando nós não bebemos água, não são os rins que sofrem primeiro, é o cérebro. O cérebro precisa de muita água. A maior parte da nossa água do organismo está no cérebro. Apesar de ser um compartimento relativamente pequeno, ele tem uma capacidade enorme de conservar água ali. Ele precisa dessa água. E ele tem que gerenciar, fazer um gerenciamento de energia, reduzir energia, produção de energia, quando ele não está adequadamente hidratado. Por isso que muitas vezes gera dor de cabeça também, não é? Mas procure ter o hábito de beber água sem esperar a sede. Tem pessoas que ficam esperando a sede, dizem, mas eu não tenho sede, por isso que eu não bebo. Você não pode esperar a sede, porque se você sentir sede, já desidratou. E o seu cérebro já está com economia de energia. Então, não deixe a sede chegar. A partir do momento, inclusive, que você começar a beber mais água, você vai sentir mais sede. Mas quando você fica sem beber, o cérebro, ele geralmente, nessa economia de energia, uma sensação de sede, por exemplo, também gera energia, também necessita de energia. Então, ele economiza em tudo. Se ele está provocando ali uma sensação e você não responde, ele para. Porque gera energia, aquilo ali precisa de energia e é um desperdício, porque você não está mais prestando atenção, não está mais obedecendo, então ele para. Agora, quando você volta a se hidratar, ele volta, então, a ativar o mecanismo de sede. E quanto é, então, a quantidade que nós precisamos de água por dia? Depende do peso de cada um. Seria, então, 30 ml por quilo de peso. Aí cada um pode fazer, então, o seu cálculo. A média ali de 2 litros é realmente uma média, para uma pessoa de aproximadamente 70 quilos. Mas, para quem pesa menos, é um pouco menos. Para quem pesa mais, pode chegar até 3 litros, 3,5. Então, é interessante você saber fazer o cálculo aí depois para saber quanto de água você precisa tomar por dia. E é legal interessante já começar a tomar em jejum, quando você acorda, antes da refeição. Ali uns 10, 15 minutos antes da refeição, já beba água em jejum, porque a gente acorda com mais necessidade de água do que do próprio alimento. Vamos então para o 5º ponto. No passado, as pessoas faziam bastante exercícios e hoje em dia o sedentarismo prevalece. Até parece assim que a gente vê, né, bastante gente que fala que faz exercício e tudo, mas mesmo assim, a maioria não faz. Pelo menos aqui no Brasil, os dados da OMS dizem que 60% dos brasileiros são sedentários. Então, isso quer dizer que, considerando todas as atividades do dia a dia, mesmo as atividades cotidianas, entre lavar a louça, varrer casa, limpar quintal, fazer uma caminhada, fazer uma atividade física, praticar um esporte, isso quer dizer que, juntando tudo isso, a maioria das pessoas, 60% aqui no Brasil, não consegue, então, chegar nem a 1.100, 1.200 calorias por semana, que seria, então, o necessário para deixar de ser sedentário. E isso realmente é um dado bem assustador, não é? A maioria das pessoas, a grande maioria, realmente é muita gente, 60%, se a gente for parar para pensar. Vamos, então, para o próximo ponto. No passado, as pessoas expunham-se ao sol e hoje em dia foge-se do sol. Então, existem muitos mitos em relação ao sol, mas é importante entender que, para que nós possamos produzir a vitamina D, que é uma vitamina que nós só conseguimos realmente produzir de forma adequada, transformar de forma adequada com a exposição ao sol, para que isso aconteça, tem que ser o sol forte, tem que ser do meio-dia às 2. A ciência realmente atualmente vem dizendo isso, que o sol fraco teria que ter uma exposição muito grande, aí sim o risco de câncer aumenta. Então teria que ser o sol forte, mas num tempo de aproximadamente 15 a 20 minutos. Não é um tempo suficiente para ter risco de melanoma.
Claro, se você já tem, de repente, alguma orientação do seu médico, do seu dermatologista, que a sua pele é mais sensível, talvez já tenha alguém na família, enfim, se você já tem um fator de risco maior, tem que cuidar mais, com certeza. Mas lembre-se de suplementar, porque vitamina D baixa é realmente um fator de risco muito grande para a osteoporose, porque a vitamina D ela é responsável pela absorção de cálcio e também é um fator de risco para a depressão. Hoje em dia a gente vê realmente que os níveis de vitamina D baixa na nossa corrente sanguínea estão altamente relacionados com depressão. Tanto é que nos países onde a disponibilidade de sol é baixa, como por exemplo no Canadá, os índices de suicídio e de depressão são altíssimos, porque eles praticamente não conseguem se expor ao sol. Então, preste atenção ao sol. Aqui muitas vezes é difícil em Joinville, a gente sabe, não é só aqui, em outros lugares também. E aí, se você realmente vê que está com os níveis baixos ou por algum motivo tem medo do sol, preste atenção aos seus exames, acompanhe seus exames pelo menos uma vez por ano e faça a suplementação conforme necessidade. Vamos então para o próximo. No passado as pessoas tinham ar puro e atualmente então o nosso ar é poluído. Mas o problema não é só o ar ser poluído, mas a maneira como a gente utiliza esse ar, a maneira como respiramos. O pessoal que estava cantando aqui, né, pessoal do coral, geralmente quem canta, quem conhece técnica vocal, já tem então uma tendência a saber respirar melhor, né, usando o seu diafragma. Então é importante também a gente aprender a respirar adequadamente, inclusive pensando no nosso comportamento e também comportamento alimentar. Por quê? Porque aquela questão do cérebro, da produção de energia que precisa de água, ele precisa de oxigênio também. Então, se você não faz uma respiração adequada, diafragmática, não adquire o hábito de fazer isso involuntariamente, você acaba também produzindo menos energia. E o seu cérebro tem que dar conta e gerenciar essa falta de energia. E aí o que ele pensa? Bom, tá faltando energia, talvez esteja faltando alimento então. Vamos liberar o mecanismo de fome. E aí você tem mais fome, sente necessidade muitas vezes de comer mais, porque não está dando conta de oxigenar o seu cérebro. E ele entende então que está faltando energia. Então isso é realmente muito importante. Lembre-se de oxigenar o seu cérebro, de respirar adequadamente. Tem um exercício legal que é assim, quando você deitar, ali 9 horas da manhã, né? Você começa então a se preparar, 9 horas da noite, você começa a se preparar para dormir e você coloca então um livro pesado, razoavelmente pesado, sobre a sua região abdominal. E aí você consegue então verificar, visualizar se o livro está subindo adequadamente ou não. Aí você faz aquela inspiração profunda, usando o diafragma, inflando a região abdominal, o livro vai subir e você solta então pela boca e o livro vai descer. Faça isso durante pelo menos 20 a 30 vezes, por pelo menos ali uns 30 dias, e aí você vai então expandir a sua cavidade abdominal, você vai fazer com que o seu cérebro tome consciência corporal de que, opa, existe um diafragma ali, eu posso utilizar ele, realmente ele pode me ajudar. Estava esquecido, mas agora vamos lembrar que ele existe. Então é mais ou menos assim que acontece. Se você fizer esse exercício, você vai ver que vai realmente conseguir ficar até mais tranquilo, vai ser uma pessoa menos impulsiva, porque já foi comprovado, inclusive, que pessoas que respiram adequadamente têm 50% a 60% mais controle sobre as suas decisões. Olha só que interessante. Então, até mesmo a respiração influencia na maneira como você se alimenta. Não é só o alimento em si. Então, tudo isso que a gente está conversando, que no passado eles faziam diferente, influenciavam para que eles tivessem hábitos alimentares mais saudáveis. E hoje em dia, então, como a gente acaba esquecendo esses detalhes por causa da correria e muitas vezes negligenciando, a gente acaba então vivendo sem controle, muitas vezes por impulso, sem conseguir fazer decisões acertadas, decisões racionais. E muitas vezes o problema é dormir mais cedo, é o que está faltando respirar direito, está faltando escolher alimentos integrais, alimentos que tenham realmente mais nutrientes. Então,
tudo isso está muito, muito relacionado, muito interligado. Vamos então para o próximo. No passado as pessoas tinham equilíbrio e hoje em dia vivemos em desequilíbrio, pelo que a gente viu ali anteriormente, né? Vivemos realmente em desequilíbrio, a maioria das pessoas. E no passado as pessoas confiavam mais em Deus. Hoje em dia a maioria abandona Deus. E Deus, ele é fundamental, ele é a questão mais importante é Deus, a presença de Deus em tudo isso que a gente falou. Porque nenhuma mudança você consegue sem a força que Deus nos dá. É muito difícil, jamais você vai conseguir, porque por nós mesmos nós não conseguimos fazer nada sozinhos. E estes pontos, então, que a gente conversou, lembram vocês de alguma coisa, esses pontos que estão aparecendo ali? Exato. Os 8 remédios naturais, olha só que legal. Estes são os 8 remédios naturais. E a gente viu, então, de uma forma um pouco diferente, cada um desses 8 remédios naturais. Bom, eu gostaria, então, de convidar vocês, neste momento, a refletir, mais uma vez, então, refletir sobre o que precisa melhorar na sua vida, o que talvez esteja entre você e Deus, algo que você precisa melhorar, mas não consegue, o que talvez você poderia, então, colocar diante de Deus em oração, para realmente ter força de vontade para mudar. Eu gostaria de convidar você a fazer isso e começar a colocar em oração a partir de hoje, ou talvez a partir de amanhã, na sua oração matinal, na sua devoção com Deus, colocar então diante de Deus qual é a sua dificuldade, qual é o ponto que você precisa melhorar. Eu não sei, talvez seja o sono, talvez seja na alimentação, talvez seja o exercício físico, talvez seja um alimento que você sabe que não te faz bem, mas você não consegue evitar, porque você não está conseguindo fazer decisões acertadas. Só você e Deus sabem. Então converse com Deus sobre isso e peça ajuda a Ele. Clame ao Espírito Santo para que Ele realmente desça sobre você e sobre a nossa igreja de forma geral e de forma mundial também, que nós possamos realmente clamar pelo derramamento do Espírito Santo e estejamos preparados para recebê-lo, porque se nós não estivermos preparados para recebê-lo, não tem como receber. A mensagem de saúde, ela não é uma mensagem de salvação. É importante entender isso, porque Jesus já fez tudo que nós precisamos para nos salvar. Nada que nós possamos fazer pode nos salvar. Mas nós temos um papel. E o nosso papel, qual é? Aceitar. E como nós vamos aceitar? Através das nossas escolhas, do nosso estilo de vida, nós vamos então aceitar ou não. Então, a mensagem de saúde é uma mensagem de santificação. E é através da santificação dos seus hábitos de vida que você vai aceitar o sacrifício de Jesus por você. E, inclusive, Hebreus 12:14 diz que sem a santificação, nenhum de nós verá a Deus. Então, nós precisamos da santificação nas nossas vidas. Ela é fundamental. Nós estamos estudando, inclusive, na lição da Escola Sabatina, principalmente na semana passada, que esse processo de restauração que Deus quer fazer em nós, ele precisa começar aqui, agora. E depois, então, Jesus irá completar essa restauração, mas ele precisa ter início já. Nós não podemos simplesmente pensar, eu tenho essa dificuldade, eu estou assim, errado aqui, mas aí quando Jesus voltar, ele me transforma. Deixa assim, deixa tudo com ele. Nós temos o nosso papel. Lembre-se que nós temos o nosso papel. E para nós termos, então, mais forças, porque nós realmente não conseguimos sozinhos, muitas vezes por nós mesmos, nós vamos ler o último texto para vermos, então, a promessa maravilhosa que Deus nos deixou ali. Romanos 8:37. Alguém pode ler? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém. Isso mesmo, irmãos. Então, toda vez que você sentir dificuldade em melhorar algo, toda vez que você sentir dificuldade em mudar um hábito,
porque o nosso cérebro sempre é contra a mudança, ele sempre quer economizar energia e a mudança precisa de muita energia, então ele sempre luta contra. Mas sempre que você sentir essa dificuldade, que é natural, lembre-se desta promessa. Lembre-se que Jesus morreu por nós e Ele está à disposição para nos fazer mais que vencedores. E Ele está, então, às portas para voltar e fazer a finalização dessa restauração que nós teremos começado aqui e nos levar, então, para viver a eternidade com Ele. Amém. Provai e vede. História de hoje: desintoxicação. Olá, meu nome é Lohan, eu sou adventista do 7º dia e vivo aqui na cidade de Itaboraí, no estado do Rio de Janeiro. E como todo aluno de terceiro ano, o meu objetivo era entrar na faculdade. Agora com 18 anos, também precisava trabalhar para me sustentar. E no início do ano de 2014, comecei a trabalhar como jovem aprendiz no Serviço de Educação, Lar e Saúde de Itaboraí. Embora estivesse trabalhando, nunca deixei meu objetivo de lado, que era entrar na faculdade. Em busca do meu sonho, eu estudava todos os dias, acordava de madrugada para ter um tempo maior de estudo. Eu estava realmente muito focado. No meio do ano, aconteceria a prova da primeira fase da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nessa época, eu tomei uma decisão de preparar a minha saúde de maneira especial para o dia da prova. Assim como Daniel e seus amigos, que se negaram a comer da comida do rei e só se alimentavam de frutas e legumes, 10 dias antes da prova, eu farei esse regime alimentar. Quem sabe eu estaria fisicamente mais bem preparado e mais disposto para fazer as provas. Deus me abençoou muito, e tudo aconteceu conforme eu esperava. Na primeira fase da UERJ, eu tirei a nota máxima. Porém, a segunda fase só aconteceria no final do ano, o que me daria mais tempo para estudar. Buscando outras alternativas, eu me inscrevi também no Enem, para aumentar minhas chances de entrar na universidade pública. Às vésperas do exame, eu queria saber onde faria a prova. Entrei no site do Enem e percebi que não estava inscrito como sabatista, portanto, não poderia fazer a prova após o pôr do sol. No dia da prova do Enem, sábado, eu fui até o local da prova para ver se poderia realizar o exame após o pôr do sol. Mas infelizmente, o meu pedido foi negado. E naquele momento, eu pensei, assim como Daniel e seus amigos, eu também não vou me ajoelhar aos pés do rei. Coloquei minha mochila nas costas e saí da sala com uma certeza: eu não vou desobedecer os mandamentos de Deus. Parecia que um ano de estudo havia sido em vão, mas ainda tinha a segunda prova da UERJ para fazer. Era minha última chance, e como na primeira fase, eu segui o mesmo plano, de me preparar fisicamente para a prova e não comeria carne durante 10 dias. Eu estava tranquilo e certo de que Deus estaria comigo. No início de 2015, num domingo, vi uma mensagem da minha professora do pré-vestibular. Ela disse assim: "Você passou e nem me falou nada, hein? Parabéns." Quando li aquilo, eu rapidamente entrei no site da UERJ e vi que havia sido aprovado na segunda fase. Naquele momento, minha mãe me abraçou e comemoramos com alegria a minha aprovação. O Lohan é o meu único filho, é uma bênção de Deus em minha vida. Seu testemunho de fé é um presente do Senhor para mim. É um jovem cristão e apaixonado pelas coisas de Deus. Hoje eu sou aluno do curso de Engenharia Mecânica numa das melhores universidades do estado do Rio de Janeiro. Deus é tudo para mim.
Sem Ele, eu não faço nada. Às vezes, nós não entendemos os planos de Deus para a nossa vida, mas o que temos a fazer é confiar nele. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Provai e vede. Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando todo o nosso reconhecimento e gratidão. Para terminar o nosso culto, vamos louvar o nosso Deus, abrindo o hino número 401, Abre, Senhor, os olhos meus. Número 401. Abre, Senhor, os olhos meus, ao resplendor da tua luz. Abre o poder de me libertar e de servir e amar Jesus. Em contrição espero em ti, mostra-me, pois, o teu querer.
escutar a tua voz, quero entender do teu santo amor, quero ficar contigo a sós. Em contrição espero em ti, quero ser teu e a paz fluir. Abre, Senhor, o ouvido meu, eu quero ouvir. Abre, ó Pai, o coração, quero sentir o teu calor. Abre tentando a boca também, para falar do teu amor. Em contrição espero em ti, enche meu ser com teu amor. Toma-me enfim nos braços teus, ó meu Senhor. Oremos. Querido e maravilhoso Deus que habita nos céus, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor se preocupa com todas as áreas do nosso corpo que o Senhor criou e quer nos ver cada vez melhores, cada vez mais crescendo em Ti, Pai, em conhecimento e na busca, Senhor, em fazer a Tua vontade. Pai, nós sabemos que em qualquer outra questão intelectual sempre é orientado cuidar da saúde, do sono, beber água, mas nós sabemos também, Senhor, que a espiritualidade é uma questão muito mais importante, pois tem consequências eternas. Então, Pai, dá-nos forças, dá-nos sabedoria, discernimento em todas as nossas escolhas, Pai, e que possamos realmente buscar cada vez mais e conseguir a santificação que o Senhor espera de nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje aqui, meu Jesus, me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E em breve sua face eu verei lá no céu.
só um anúncio para a igreja que não está no nosso boletim. Hoje às 16 horas nós teremos um culto de ação de graças com o quarteto A7. Então toda a igreja está convocada às 16 horas para esse culto de ação de graças. Então o JA será feito pelo quarteto A7. Bom dia, um feliz sábado a todos. Para começarmos a maior escola do mundo, a Escola Sabatina, e nesse imenso estudo da Bíblia, vamos cantar o hino de número 1 do nosso inário. Ó Deus de amor. Nessa lição nos mostrou esse imenso amor na criação de Deus. Vamos expressar isso cantando sobre este amor. Ó Deus de amor, vimos nós te adorar. Vós, ó nações, render louvor. És tu, Senhor, poderoso vencedor.
Hino de número 7. Sejas louvado. Sejas louvado, Rei Criador da natura. Louva minha alma, louva com zelo e ternura. Louva ao Senhor pelo insondável cálido amor que perdura. Sejas louvado, tu que o universo conduzes, sob tuas asas, paz e conforto produzes. Haja louvor pelo teu dom redentor, príncipe eterno das luzes. Sejas louvado pelo cuidado paterno, sob a verdade ergues teu reino superno. Teu louvor seja somente Senhor, por teu amor sempre eterno. Hino de número 12. Vinde, povo do Senhor. Vinde, povo do Senhor, adorai-o com louvor, ao Deus Trino exaltai, a Jesus, a Deus o Pai, e ao Espírito de luz, que em bondade nos conduz. Vinde, povo do Senhor, adorai o Deus de amor. Observemos com fervor esse dia do Senhor, pois as bênçãos lá do céu aos fiéis as prometeu. Atentai a sua voz, com amor falai a nós. Vinde, povo do Senhor, exaltai o Criador. Quando a igreja se tornar triunfante lá no lar, nossas lutas findarão e virá a redenção. Mal e dor ficando atrás, reinará amor e paz. Vinde, povo
Bom dia, um feliz sábado a todos. Quero dizer publicamente que eu amo todos vocês. E quero dizer também que, assim como Ellen White diz que nós somos a menina dos olhos do Senhor, mesmo com todos os nossos defeitos, eu creio que nós estamos aqui porque um dia fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? E por isso que eu quero exercitar aquilo que tenho aprendido com Deus. Por isso que eu falei para vocês que eu amo vocês, porque eu preciso dizer isso para todas as pessoas. Jesus me amou primeiro, te amou primeiro, e Ele quer que a gente ame um ao outro. Amém? A lição dessa semana fala sobre reavivamento, né? Uma vida espiritual renovada. E o meu manual aqui tem uma ilustração. Eu até achei interessante, porque essa ilustração, por acaso, eu não digo por acaso, mas por providência divina, aconteceu na minha casa. Nós tínhamos lá em casa um vasinho de flor, que eu não sei quem sabe, acho que a Priscila ganhou. E esse vasinho ele murchou. Aí eu pensei assim, morreu a flor. E aí ficou o vasinho um tempo lá na nossa soleira da janela, da lavanderia. E essa flor ficou ali até um tempo. Eu pensei, mas por que não jogaram fora já, né? Já morreu. Aí eu não sei por que aconteceu, alguém colocou dentro do tanque. E aí a máquina faz todo aquele processo, depois escoa a água, e a água ia lá para o tanque. E aquela flor lá dentro. Essa semana eu olhei, a flor está nascendo novamente. Falei, até com água de sabão em pó ela está crescendo. Que bênção, né? Olha só, um milagre de Deus realmente. E ali eu comecei a observar, da mesma forma como essa flor, ela reviveu com a água de sabão em pó, amaciante e coisa e tal. Nós também podemos renascer, não podemos? Pelo poder da palavra de Deus, nós podemos ser transformados e lavados. Não? Os nossos pecados são lavados quando nós buscamos a Deus. Eu convido a todos vocês para nós juntos cantarmos o hino Vem Santo Espírito Agora, número 359 do nosso inário. Vamos colocar de pé e vamos pedir a Deus para que Ele, através do seu Santo Espírito, nos renove. Número 359. 359 é o dia a dia? Então, foi um erro de gráfica, porque está escrito aqui o hino. Vem Santo Espírito agora. Qual que é o número desses? Qual? 161. Obrigado, Elcio. 161. É porque aqui está falando que esse é o título do hino, mas o número então não está batendo. Então foi um... Viu? Até as máquinas erram, né? A máquina não, quem operou a máquina, né? Tá certo, isso mesmo. Vamos colocar em pé e vamos cantar Vem Santo Espírito agora. Vem
Nesse momento, convido a todos para nos colocar de joelhos para falar com o nosso Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado e exaltado seja o teu nome, ó Pai. Queremos, ó Pai, te agradecer pela boa semana que tu concedeste a cada um de nós. Pela oportunidade, ó Pai, de mais esse sábado, pela manhã, estarmos na tua casa para louvar e bendizer o teu santo nome. Obrigado, ó Pai, porque desde o momento que adentramos nesse local especial, sentimos a presença do Espírito Santo na nossa vida e nesse lugar, ó Pai. Ó Pai de amor e de bondade, queremos nesse momento, ao qual estamos abrindo mais uma escola sabatina, ó Pai, que tu continue habitando na nossa vida e na vida das pessoas que aqui entraram e vieram para louvar o teu nome, Pai. Que essa escola sabatina, na Igreja Central de Joinville, seja para a tua honra e para a tua glória. Pedimos ao Pai que tu venha abençoar cada família representada nesta manhã. Que nós possamos cada dia mais, ó Pai, nos preparar e preparar pessoas para muito em breve ter o verdadeiro encontro contigo nos céus, ó Pai. Pedimos as tuas bênçãos nesta manhã. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. No relato da carta missionária de hoje, nós vamos ouvir sobre o pastor Mark Mona. Ele é presidente da sede administrativa, localizada na região norte do Alto Nilo, que fica lá no Sudão do Sul. E essa experiência, quem vai nos contar é a Sandra nesta manhã. Vamos ouvir essa experiência e saber como que as nossas ofertas podem ajudar essas pessoas, esses irmãos, lá na África. Bom dia, irmãos. Eu gostaria de saber, uma pergunta um pouco difícil da gente responder, mas será que tem alguém aqui que se lembra o que estava fazendo em dezembro de 2013? Dezembro, alguém se lembra? Estava trabalhando, né? Então, se a gente pensar um pouquinho, a gente consegue lembrar, principalmente se for no dia 24 de dezembro, porque é um dia muito comemorativo. Mas com o pastor Mark foi um pouquinho diferente. Em dezembro de 2013, ele saiu de Malacau para umas conferências, para participar de umas conferências bíblicas organizadas pela Divisão Centro-Leste Africana. E durante as conferências ele soube que havia problemas lá em Juba, justamente onde sua família estava. Em 15 de dezembro, durante uma reunião do governo, o vice-presidente e o presidente se desentenderam, discordaram, né? E houve um confronto. E muita gente foi assassinada. Isso foi noticiário, né? Muitos de nós ouvimos o que aconteceu naquele local. Em seguida, os rebeldes começaram uma guerra. O conflito começou justamente num dia em que muita gente estava se preparando para a grande festa de Natal, no dia 24 de dezembro. Então, no norte de Malacau, onde vivia a família do pastor, todos tinham que dormir debaixo da cama, porque ele estava nas conferências. Ali na casa dele ficou a esposa e 3 filhos, um de 10 anos, um de 7 e um de 4 anos. Em meio àqueles confrontos, ao tiroteio, né, balas cruzadas, a família dormia embaixo da cama. Por muitos dias, eles ficaram assim. E o pastor, lá nas conferências, ele não sabia o que fazer. Era muito difícil. Como ele chegaria até a sua casa? Como ele resgataria a sua esposa e seus filhos? E ele tomou um avião. Houve uma pausa, ele tomou um avião das Nações Unidas, e chegou no domingo, olha só, no dia 13 de janeiro. Quantos dias esse nosso pastor ficou angustiado? 13 de janeiro de 2014. A cidade estava deserta, todos tinham fugido e os rebeldes a invadiram. Alguns moradores fugiram para o outro lado do rio Nilo,
Não havia veículos na rua, simplesmente só automóveis do governo. Como ele ia chegar em casa? Felizmente, ele encontrou o prefeito, que o levou até onde estavam os filhos e a esposa. Contudo, agora chegou em casa, e como sair de lá? Eu conto essa história assim um pouco, vivendo um pouco, porque como meu filho, ele é pastor, um dos sonhos dele era participar e ser missionário na África. Ele e a minha nora, um dos sonhos deles. Graças a Deus, parece que mudaram um pouco essa ideia. Então, nós sabemos quantos pastores passam por certas situações num país onde existem muitos de nossos irmãos. E, voltando aqui, ele chegou em casa, e o prefeito o conduziu. Só que, e agora, como ele ia sair? Então, o pastor Mark, a esposa e os filhos começaram a pensar o que fazer. Só que os rebeldes voltaram. Começaram a saquear a cidade, tomar conta de tudo que eles podiam. O pastor e os filhos agora eram os 5 debaixo da cama. Imaginem você. E ali eles passavam dias orando, pedindo a Deus, implorando por livramento. Só que numa manhã apareceu, era uma quinta-feira, apareceu minha irmã, na verdade foi à tarde. Ela apareceu porque ela queria saber como é que estava o pastor e a sua família. E aí ela conseguiu convencê-los que eles precisavam sair dali. Mas como eles iam sair se eles não falavam a língua da tribo daqueles rebeldes? Então, aí só ela poderia fazê-lo, porque ela conhecia os rebeldes, era justamente da tribo dela. E aí ela conseguiu, ela precisava levá-los até a ONU, a organização. Mas levou até lá. Né? Mas, para chegar até lá, antes que eles saíssem, os rebeldes entraram e brigaram com eles, né? Já queriam matá-lo. Só que ele pegou e foi levado, né, para casa, justamente para o pai dessa moça, dessa mulher que foi, ela era adventista, levou-o para casa, na casa de Mateu Bechol. Então, ele estava lá, já a caminho. Na ida para lá era terrível, muitos mortos pela estrada, casas saqueadas, atravessaram até o rio Nilo, onde tinha esse povo. E Mateu o guardou, né? Esse homem que era de uma grande influência ali. Quando eles estavam na casa de Mateu, os rebeldes chegaram até lá e disseram: você manda esses que estão aí guardados na sua casa, que nós queremos matá-los. E Mateu convenceu esses rebeldes não matarem, porque ele era o pastor deles. Não o matem. Assim que amanheceu, Mateu chegou num carro dizendo que eles precisavam sair imediatamente para o complexo da ONU, que era o objetivo deles. No trajeto, e eles foram, né, protegidos por esse Mateu e essa mulher que os havia tirado de lá. Ao longo da estrada, eles agradeceram a Deus. Mas nessa estrada era horrível. De um lado a outro, muitos mortos. Imagine você, muitos mortos. Mas a história não termina aqui. Vocês querem saber o final? Semana que vem. Que Deus nos ajude a sermos liberais com as nossas ofertas para que eles possam conseguir os objetivos que hoje eles têm. Vamos orar?